consegue arrumar. Ana, Legal, bora acho que. começar então. Pô, queria te dar, Bora. agradecer, né? Agradecer você ter topado Imagina. conversar com a gente hoje, tá? Tava aqui já meio que iniciando, né? Só para introduzir um pouco qual que é a ideia dessa nossa conversa aqui, né? A Aham. Alfaiataria, que é esse espaço cultural em Curitiba, a gente está iniciando essa série de entrevistas com pessoas que estão dentro de instituições culturais, públicas, privadas, independentes, com formatos distintos, né? A ideia é a gente trocar um pouco ideias, estratégias, Uhum. sobre as ações possíveis de serem feitas nesse momento, coisas que a gente está imaginando. Então, eu já te agradeço muito, né, você como diretora do MAC Paraná, de ter topado ser a nossa primeira convidada. Obrigada mesmo por estar Ai, aqui nesse momento, né? imagina, eu agradeço o convite. Eu acho que tem sido muito difícil entender como funcionar nesse formato digital, né? São muitas adaptações, né? Então, acho importante que a gente se mantenha conectado, assim, mesmo que seja virtualmente, que a gente continue trocando, porque eu estou nesse momento como MAC, né, numa instituição pública, que tem uma situação completamente da alfaiataria, mas já estive num lugar do espaço independente também, então acho que essas conexões elas têm que ser constantes, assim, e nesse momento é um esforço necessário e pensar sozinho não funciona, né? Eu acho que é importante a Uhum, gente discutir quais são as possibilidades e o que cada um está fazendo, porque a gente aprende um com o outro, né? Isso eu acho, uhum, isso é, para mim é fundamental, assim. uhum. E esse ano é um ano especial para o museu também, né? Talvez até fosse bacana a gente iniciar um pouco com isso, assim, né? O MAC faz 50 anos, né? Então é um momento tão importante, Sim, né? Então, eu imagino que houveram aí várias reformulações da programação, do que estava previsto, e adaptações, né? Então, talvez a gente pudesse iniciar um pouco por aí, assim, né? tá, Trazendo isso, e aí fica à vontade também, né, para as outras tá, questões. E o pessoal que está aí acompanhando a gente, galera, eu vi ali um monte de gente da cultura muito massa aí, pessoal que trabalha com produção, ah, que artistas, ótimo. Vivaldo, Ana Gonzalez, enfim, quem quiser colocar questões, façam Uhum. comentários aí. A ideia é que a gente também incorpore aí as questões que forem surgindo, tá? Francisco Malma, enfim. Então, é isso. Eu assumi o MAC em janeiro do ano passado, e aí já com essa missão de olhar para um museu que já tinha 50 anos de história, né? É muito diferente de você criar um espaço cultural, né? Ele tem toda uma história, uma tradição que já vem antes de você. Mas ao mesmo tempo, assim, acho que o que foi mais importante durante o ano de 2019 foi olhar para essa história. Como esse acervo se formou, quais são as características dele, quais são as políticas internas do museu, como ele funciona. Então, 2019 foi um ano de conhecer o acervo e entender quais são as narrativas, né, que a gente pode, quais são as histórias possíveis desde o acervo, né? E a gente estava iniciando a montagem, a gente entrou em quarentena no dia 2 da montagem da exposição de 50 anos. A gente estava montando uma exposição que não fazia uma linha do tempo, mas contava esse momento inicial da criação do MAC, que é um momento bem importante para as artes visuais no Paraná. E aí acho importante trazer essas informações para todo mundo, porque eu mesma sabia muito pouca coisa antes de entrar no MAC. E o MAC foi fundado em 1970, então quando a gente fala meio século de museu, é porque ele completa 5 décadas completas, 5 décadas mesmo, assim, cheias, do zero ao zero, né? Então, ele, ele é criado em 1970, um primeiro conselho se reúne e seleciona um conjunto de 133 obras que eram do acervo do Departamento de Cultura da época. E num esforço muito grande de Enio Marques e Fernando Veloso, esse museu surge com um acervo basicamente formado por prêmios de salões.
E aí isso é muito interessante pensar que o MAC é formado, começou, o acervo se formou a partir daí, né? Porque quando o MAC surgiu, ele assume a produção do Salão Paranaense. E aí, nesse momento, as novas obras premiadas passam automaticamente a ser incorporadas ao acervo do MAC. Então a gente tinha o objetivo de contar um pouco dessa história, e aí a gente foi pego assim de super surpresa, como o mundo inteiro. Alô? Com uma interrupção da programação. E a primeira coisa que a gente fez agora, nesse momento de quarentena, e aí já oscilando um pouco entre a história do MAC e o que a gente está vivendo agora, foi pensar em como se manter conectado. E, puxa, como a gente vai comemorar os 50 anos, como a gente traz essa história, essas informações que a gente acha tão importante, né, de contar, né, para o público do museu. E aí a gente pegou parte do material histórico, né? Porque a exposição tinha duas narrativas, uma histórica e uma artística, né? Era um recorte do acervo e um recorte histórico. Então, essa parte da história do MAC, a gente fez um recorte, adaptou todos os textos, e para quem acompanha as redes sociais do MAC, a gente acabou postando um pouco dessa historiografia do museu. Então, é difícil você olhar para uma exposição que estava sendo pensada há tantos meses que ela vai aguardar, ela vai ter que esperar. A gente não sabe exatamente quanto tempo, porque a gente não tem uma previsão de retorno ainda, né? A gente está trabalhando muito no escuro, né? Então, Desde a sua entrada... Oh, desculpa, quer complementar? Eu ia comentar assim, que desde a sua entrada ali no MAC, Ana, foi bem evidente um pensamento mesmo assim, sobre a comunicação, sobre como esse museu poderia se comunicar no agora, através das redes sociais e tal, né? E aí me parece que agora nessa passada, nesse momento que a gente está atravessando, o MAC já vinha na tentativa aí de a ocupação desse lugar que é a internet, compartilhando os materiais e tal, né? Talvez queria ouvir de vocês, assim, como que está esse processo de vocês de avolumar, digamos assim, essa questão e desenvolver mais, né? Como fazer a transposição de determinados trabalhos ali, seja, né, um formato de exposição, como que colocar isso dentro também das nossas limitações de internet que a gente tem também, porque a gente sabe que essa adaptação não vai ser de uma hora para outra, sim. né? Mas como que vocês estão estruturando isso, assim, né? Tá. Não, tem algumas estratégias que a gente está usando, e aí, assim, logo no começo da pandemia, eu li um texto da Gisele Beigelman na Folha de São Paulo, e ela descreve muito bem, assim, foi literalmente pego no sentido de que a gente não usa a internet ou com todo o seu potencial de uma plataforma interativa, enfim. O site do museu, né, até hoje, eu não considero, essa mudança a gente não fez ainda, mas até hoje, né, o site do museu ele é alimentado e coordenado por um setor de comunicação, e ele é basicamente um folder, ele não é uma plataforma, um arquivo digital de pesquisa, né? A gente tem o sistema Pergamon, que assim tem uma navegabilidade bem ruim, mas é possível conseguir informações de 100% das obras do acervo do MAC pelo sistema Pergamon. As obras do MAC estão todas lá. Isso foi uma vitória de 2019, a Cláudia, a Laísla do acervo, mandaram super bem atualizar todas as informações. Mas é isso, é um pouco do que o Rui Guerra fala quando ele questiona que a gente transforma esse espaço como um folder digital que tem ali a informação de visitação, o horário que abre e fecha, a exposição que está acontecendo, o que vem depois, mas ela morre ali.
Então, assim, a primeira coisa que a gente começou a fazer foi alimentar o site com um catálogo das exposições. Porque é um esforço tão grande você produzir textos, fotografar, né? Montar as exposições em si e você não disponibilizar isso gratuitamente, principalmente para o MAC, que é um museu público, né? Então, as exposições de 2019 estão com os catálogos, os PDFs para serem baixados no site. E para as redes sociais, então a primeira ação foi tentar transformar o conteúdo histórico da exposição de 50 anos para as redes sociais, que assim foi assim difícil porque limita muito, não adianta você colocar uma página de texto, né? E agora a gente está com uma sequência de o educativo está trabalhando em vários textos e a gente está publicando as obras do acervo. A gente também não tem tudo fotografado em alta resolução, o que requer uma seleção, tudo, né? E aí, assim, a gente tem um limite e dentro desse limite a gente vai tentando avançar nessa forma de tornar as coisas acessíveis. Uma coisa que a gente está fazendo agora para manter contato com o público do museu a gente criou uma newsletter. E a ideia é que a equipe do MAC, porque indique, faça dicas culturais, dicas de coisas que já estão acontecendo na internet. Primeiro porque tem projetos incríveis, né? A gente divulgou na newsletter número 1 os textos que a N-1 está traduzindo e está publicando, que é uma sequência de textos fundamentais para o que a gente está vivendo, assim, importante para a gente pensar junto, assim, o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, tem uma série de livros e filmes e músicas, né? Eu acho que é fundamental a gente enfatizar, né? E entender que a cultura tem, de fato, um papel muito importante para manter a nossa saúde mental nesse momento. Eu estou lendo muito, eu estou assistindo muito filme e assisti uma peça do Felipe Rich semana passada pela TV. Foi até meio estranho, mas rolou. E então, assim, a ideia é que as pessoas, alimentar as pessoas com coisas legais que estão acontecendo. Semana passada a gente começou a convidar os artistas do acervo para participarem dessa newsletter. Então, semana passada a gente começou com dicas da Eliane Proli, que essa semana quem participa é o Tony Camargo. Então, a ideia é ir trazendo os artistas do acervo também para participar. Aí, assim, né, as lives, a programação online, tudo isso, assim, eu acho importante esses momentos de encontro, mas a gente tem uma questão muito importante nesse momento, é que teve um contingenciamento de orçamento que bateu em todo mundo. Então, a gente tinha 6 exposições programadas para 2020, né, e acabou que o nosso esforço vai se concentrar em fazer o Salão Paranaense esse ano. Então, a gente vai ter alguma coisa... Peraí, deixa eu só terminar. A gente vai fazer algumas coisas online, alguns encontros e conversas. E aí, como instituição pública, me parece necessário que a gente organize uma programação e remunere todas as pessoas que vão participar. Então, acho isso, para mim, é inquestionável, assim. Claro que dá para convidar muita gente para participar e para a alfaiataria, que para mim é isso, assim, é meu papel estar aqui conversando com você e deixando o mais transparente possível como o MAC está agindo nesse momento. Mas também, no reverso, é que eu, como instituição pública, também crie novas frentes de ação para esse ecossistema da arte, para os críticos, para os pesquisadores, para os artistas que são convidados, né? Pelo menos eu vejo isso para mim com muita clareza, né? E aí, por conta desse contingenciamento, a gente vai concentrar nossos esforços para fazer o Salão Paranaense num formato diferente, mas vai rolar. Eu queria que você comentasse um pouco mais. Desculpa te interromper, mas é que às vezes o áudio aqui entra numa outra velocidade. Você comentou um pouco aí desse momento agora, né, que
a execução aí do Salão Paranaense vai ser possível também por conta desse pacote de medidas que foi anunciado pelo governo estadual, né? Queria que você talvez pudesse, se você puder trazer um pouco mais aí de que a maneira como o salão está se adaptando a essa nova Uhum. situação, porque que o salão também vai ter que ter um outro pensamento, aí a gente está num outro momento também, né? Inclusive pensando aí, já que é um meio do museu adquirir obras, enfim, e tem também a questão do pagamento do prolabore para os artistas, né? Imagino que vocês estão atuando aí de uma maneira, pensando sobre isso também, como fazer, incluir, trazer, né? Compartilhar um pouco mais essa verba que a gente sabe que já é tão pouca, né? Então, talvez pudesse Sim. comentar um pouco sobre o que vai, enfim, acontecer, né? Mas nesse outro formato. Tá, eu vou me conter ao máximo para não dar muitos spoilers, mas eu acho que o pacote de medidas já lançou, já mostrou um pouco das ideias do que a gente está pensando. E assim, a primeira coisa, e aí de novo, não é possível pensar uma exposição, produzir uma exposição sem levar em conta o que a gente está vivendo agora, né? E com isso tem uma responsabilidade de pensar, produzir uma exposição que seja visitável. E, mas também que seja relevante no momento pós-pandemia ou no meio da pandemia e no momento de recessão, né? Porque a gente tá entrando no momento numa recessão econômica muito severa. Então, assim, isso pauta muito quando olho para o edital do salão e mesmo para a política de acervo do museu, que é uma coisa para a qual a gente está olhando desde o ano passado e reescrevendo isso, né? Ano passado a gente interrompeu o aceite de propostas porque a gente estava justamente olhando para as exposições e também olhando para o acervo e para uma política de aquisição para reformular tudo isso e deixar o mais transparente possível. Então, assim, né, a pandemia, né, e esse lugar do museu como espaço público que faz aquisições de obras, isso é norteador para pensar. E aí, isso, assim, pensando esse momento, e aí vou trazer para vocês questões que ainda estão muito em discussão e seria ótimo ter comentários sobre o que vocês acham e se vocês acham que isso vai funcionar ou não. Então, a proposta é criar novas categorias, levando em conta que a gente tem uma crise vinda aí, que é da relação de confiança. Eu participei de um seminário do ICOM, que é um comitê internacional de museus, e assim, o que mais se comentou é a mudança do comportamento do visitante. Então, assim, as pessoas vão ter muita dificuldade de estar em lugares fechados, na companhia de um grupo grande de pessoas. Então, essa é uma relação de confiança que vai mudar com os espaços culturais, principalmente com as instituições museológicas. E a segunda coisa que eu acho que motiva a criação de novas categorias que são os artistas que vão dizer como a gente vai fazer esse investimento digital, essas mudanças e para onde vai. Então, estou aqui enrolando para falar, mas é porque são questões que eu estou pensando mesmo, assim, e colocando na roda, porque eu acho que são importantes de serem pensadas para que tenha de fato uma relevância fazer o salão agora e não simplesmente distribuir, né, esse recurso. Então a proposta é aumentar o número de artistas selecionados, a proposta é ter o mesmo prêmio para todo mundo, como já era nos salões anteriores, mas aí a gente vai dividir eu não estou divulgando ainda o número de artistas que vão ser selecionados, porque pode sofrer alteração a depender do orçamento que está para ser definido nos próximos dias. A gente vai ter uma categoria de trabalhos voltados para a internet, que usem a internet como interface, seja um artista que se dispõe a fazer lives e ações na internet, trabalhos de web art, de vídeo, assim, que usem a internet como uma interface.
Uma segunda categoria são trabalhos, é dedicada a trabalhos que acontecem fora do museu. Então, a proposta é que a gente tenha uma categoria para intervenções e ações e performances que aconteçam no espaço urbano, de uma forma que a gente consiga respeitar o distanciamento social. E aí, para essa categoria, o MAC vai fazer uma mediação para autorização e toda essa parte com o setor público. Uma terceira categoria, que aí é o mais próximo do que o salão já vinha realizando atualmente, que são uma categoria dedicada para uma exposição mesmo no museu. E aí todas as linguagens, pintura, escultura, videoinstalação, arte digital, tudo. E uma quarta categoria que para nós ficou muito importante, muito visível e é muito importante, é a existência do setor de pesquisa e documentação do MAC. Então, e ele vem diminuindo ao longo de muitos anos. E hoje o MAC realiza pesquisas internas para curadoria das exposições, né, muito sobre a história do MAC, e organiza a documentação e os livros que a gente recebe para a biblioteca, mas o MAC não tem hoje uma equipe de pesquisa, e o MAC produziu muita pesquisa, né? Aí o setor de pesquisa funcionava como um lugar de pesquisa para o pesquisador mesmo. Então, a proposta é premiar também textos críticos e artigos. Então, a gente vai ter uma categoria para textos críticos. Isso a gente ainda está definindo se vai ter um tema. Eu acho que é importante a gente delimitar um tipo de texto ou um tipo de pesquisa que o MAC se interesse por publicar, porque aí a ideia é fazer uma publicação. Mas o interessante é que todas essas ações e proposições vão estar, de alguma forma, hospedadas numa plataforma digital, né, virtual. Então, porque é muito inseguro, assim, a gente pode reabrir o museu e não ter certeza e ter que fechar de novo no final do ano. Então, a proposta é que a gente consiga contemplar artistas que trabalham com as mais diversas mídias ou com as mais diversas linguagens e que seja possível também pensar esse braço digital, que eu acho que não é mais um folheto, ele ele vai ter que ser um braço mesmo, vai ter que ser uma parte da instituição. E aí acho que é um bom momento assim para experimentar esse lugar digital. E o MAC não tem um acervo de arte digital, não tem, então assim também vai ser a primeira exposição que acontece majoritariamente nesse ambiente, no museu. Eu acho que vai ser uma experiência interessante. Que bacana, porque, né, é evidente aí uma tentativa também de lidar com agora, né, criando essas outras categorias. Interessante. Eu já tenho uma data de lançamento do edital? Isso já está previsto, Ana? Como é que vocês estão pensando isso? Olha, a gente está trabalhando para tentar lançar, para abrir as inscrições até meados de junho. Então, assim, na verdade eu queria lançar antes, mas tem um trâmite, tem um ritual burocrático que o edital vai para o núcleo de licitações e contratos, isso vai para a PGE, leva uma média de 10, 15 dias para ser avaliado. Então, esse é o tempo de a gente conseguir liberar isso, assim, né? Então, e o primeiro, mas para ser bem sincero, o primeiro mês de quarentena foi muito incerto, assim, não, vamos retomar as atividades em final de junho, começo de julho a gente já pode retomar a programação, é isso aí. Não, peraí, volta, cancela, vai ser em agosto. Puxa vida, agosto. Não, aí você vê as notícias, né, a coisa só indo piorando e hoje a gente não tem muita certeza de quando a gente volta mesmo, né? A primeira coisa voltando é montar a exposição dos 50 anos, que já foi, os fornecedores já foram licitados, assim, inclusive me dá muita angústia ter começado e ter interrompido o trabalho, porque são pessoas
produtores culturais como eu, pessoas que trabalham na cultura, né? E aí, mais uma coisa do salão é que, além do edital, a gente vai ter licitação de uma produção cultural, até porque o MAC, com seu corpo de funcionários de 5 pessoas, comigo, não consegue produzir o salão sozinho, né? Então, todo o trabalho. Ixi. Oi? Ixi. Aí, Oi? tá me ouvindo? Será que voltamos? Tô. Foi. Então, assim, todo e tal, tudo isso vai ter que ser contratado, né? Então, é mais uma forma de também movimentar um ecossistema da cultura, não também pensar exclusivamente nos artistas, né? Alô? Luana? Alô? Voltamos, estamos aqui de volta. Voltamos. A gente vai e volta. Qual foi a última coisa que você escutou? É ecossistema da arte, algo nesse sentido. Não sei se foi exatamente isso. Então, a ideia, assim, de ter também de não só ter o edital, mas ter, assim, a gente precisa de ajuda para montar uma exposição, né? Não é uma coisa que... Isso já em 2019 já foi uma coisa que assim, que eu briguei muito, assim, né? Tem que contratar uma equipe de montadores, tem cenografia, tem iluminador, uma série de especificidades que não é uma pessoa que faz sozinha, assim. Então eu acho que isso é importante e para o Salão Paranaense não vai ser diferente, né? Então, Acho legal você citar essas funções aí mais técnicas, Ana, porque às vezes quando a galera pensa em campo da cultura, em campo da arte, visualiza apenas o artista, né? A artista, enfim, sem se dar conta que uma cadeia, né? Enfim, a cultura e a arte no Brasil gera trabalho, né? Então a gente tem uma série de pessoas envolvidas nesse processo, né? Então o público quando vai ver uma exposição, por exemplo, às vezes não tem ideia que envolve designer, que envolve montador, que, né? Uma série de pessoas que atuam para sim, que seja possível que determinado evento cultural aconteça, né? A mesma coisa com teatro, música, né? Então é legal trazer também isso aqui para as pessoas conseguirem fazer essa imagem, né? De que a cultura é muito mais sim. ampla que só aquilo que a gente, digamos assim, a O obra, né? trabalho pronto, né? Exato, né? Então é interessante Eu também. costumo brincar com as pessoas que frequentam, falam assim, ah, mas montar uma exposição, eu falo, olha, dá muito trabalho para você achar que é muito fácil fazer. Né? Assim, né? Seja o trabalho da curadoria mesmo, que é pensar a relação das obras, o trabalho do produtor, que é viabilizar o trabalho de todas essas equipes que trabalham na montagem de uma exposição, né? O desenhar uma navegabilidade, como que as pessoas vão se encontrar com essas obras, né? Que é um trabalho mais da arquitetura, mas que o cenógrafo entra num papel super importante, nos marceneiros, a montagem da exposição, que se não for feita por pessoas que tenham uma técnica específica, é muito mais difícil de ser montada, né? Não é qualquer montador que monta exposições, assim, mesmo que a gente que se forma em artes vai aprendendo, né? Assim, fazendo, né? A gente tem montadores maravilhosos na cidade. E iluminação, né? Designer, sinalização, empresa, plotagem, segurança, limpeza, tá? Enfim, tem muita gente envolvida. Né? É por isso que é importante também que essas medidas emergenciais contemplassem toda a cadeia, né? Que envolve o campo da cultura, não só aquilo que é apresentado como obra, mas, enfim, todos esses trabalhos técnicos, espaços culturais, Uhum. né? Que a gente, enfim, precisa pensar sobre isso, né? Nisso que é citado, né? Acho que, ó, tem Sim. uma
pergunta que surgiu aí, Ana, vou começar a trazer algumas questões que foram aparecendo, que eu acho que é legal, né, para a gente... Ótimo. O Arthur do Carmo está perguntando o que o educativo tem produzido nesse momento. Eles continuam contratados? Essas equipes permanentes do museu, como estão? Acho que o Arthur está fazendo essa pergunta também, porque nos Estados Unidos e na Europa a gente teve uma situação aí deles mandarem embora inicialmente o pessoal do educativo, que era o pessoal que lidava com o público, né? Então, com o acho público. Diretamente, né? Já que fechou o museu, foi a maneira como eles tiveram ali enfim, né? A minha primeira medida, né? Então, se você puder comentar aí. Então, Arthur, o MAC é um órgão público. A equipe que trabalha no MAC são servidores públicos. Então, a equipe do MAC hoje tem 3 profissionais que são da Secretaria de Educação emprestados para a cultura. Uma delas é a Vera Batista, que trabalha no setor de pesquisa e documentação, que é historiadora. E aí tem 2 professoras de artes visuais, que é a Cida Lima e a Lúcia Venturim. A Lúcia Venturim, para quem conhece o MAC, ela é patrimônio, eu já falei para ela que ela não se aposente, porque ela é patrimônio do MAC. Que são professoras do Estado, que trabalham na cultura. Então, o setor educativo está produzindo conteúdo do que a gente está postando sobre o acervo. A gente postou um quiz sobre a história do MAC, sobre a exposição dos 50 anos, e elas estão preparando alguns materiais, algumas atividades que vão começar a acompanhar a newsletter também, de coisas para fazer em casa, né? Então, o educativo está lá, nossa equipe não teve, ninguém foi mandado embora, isso tá, a gente segue trabalhando de casa, né? Isso é, assim, eu olho assim como um privilégio, mas porque o museu, assim, a gente depende da visitação do público, né? Para a maioria das nossas ações, a gente tem tentado reinventar o nosso trabalho de casa, né? Eu fico cancelando e reagendando coisas e pensando em como se manter. Acho que a grande questão é como se manter conectado com o público. A gente teve um aumento interessante nas nossas redes sociais, a gente está com mais. Durante a quarentena cresceu em 1.000 seguidores. Então, assim, a gente ainda é um canal assim, muito pequeno, que não tem um acesso. Como é que eu posso dizer? A gente não tem dezenas de milhares de seguidores, mas são pessoas que acompanham mesmo. Eu tenho acompanhado um pouco das redes sociais, agora que, assim, né, não tem a burocracia. Eu tenho conseguido acompanhar mais as redes sociais. É bem interessante como as pessoas acompanham mesmo e tem crescido, assim, o nosso público. Vou te trazer uma outra questão, Ana, que tem a ver também com este momento específico, mas também um pouco com a sua entrada no museu, né? Em algum momento ali no início da sua fala, né, da nossa conversa, você falou um pouco aqui, né, uma tentativa aí de reescrever a política do museu, né? Reescrever a política de como acontece a aquisição de acervo. Do acervo. Uhum. Mas também acho que tem um pensamento aí também sobre curadoria que começa a se estabelecer, né? Daí eu queria trazer isso para emendar aqui com uma pergunta que o Chico Malman fez ali, que é o que a gente entende por curadoria, né? Ele está ampliando aí a pergunta para nós duas, mas aí, claro, eu queria te ouvir sobre isso, né? Como você tem essa curadoria aí no MAC agora, né? Enfim. Assim, eu sempre entendi a curadoria como uma possibilidade de construir narrativas, de conversar com os artistas, de conversar com os trabalhos e de mediar esse lugar com o público, assim, de ser um lugar de construção de narrativas, de histórias. Agora, no MAC, porque assim, mas sempre assim, a partir do assim, até 2018, as narrativas que eu construí, as curadorias que eu organizei, que eu fiz, estavam muito ligadas a uma vontade de entender, né, que começou com uma pesquisa sobre site específico e que foi
se desdobrando em várias coisas até a última exposição que eu fiz, que foi cada vez mais perto. E que é muito interessante, assim, todo esse processo agora de pensar o salão saindo do museu, tendo feito essa exposição em 2018. Mas me parece que a curadoria, quando você tem um acervo, não é tanto criar, mas olhar para as narrativas que já estão ali, identificar essas histórias todas que estão sendo contadas, porque a gente pensa, não, o MAC conta a história da arte brasileira. Mentira. Tem muita gente, tem muito artista que está de fora. Então, assim, a gente não tem uma representatividade negra no acervo do MAC, tem poucos artistas. Quando a gente pensa artistas indígenas também, não tem artistas indígenas contemporâneos no MAC. Então, assim, é um mapeamento que são histórias que estão sendo contadas e que assim, são histórias assim que existem muitas outras que podem ser contadas, né? E olhar para essas histórias. Então, acho que a curadoria dentro do museu está mais em olhar para essas narrativas todas que estão ali, meio que silenciosas, com todas aquelas obras que estão lá. E aí eu acho que mais interessante do que eu, diretora, vou fazer um olhar sobre o acervo, que a primeira exposição que a gente fez ano passado foi uma curadoria minha. Mas a segunda exposição já foi um curador convidado, assim, já não, já achei importante que tivessem outros olhares. Tem um pensamento institucional, um desejo institucional, mas de trazer pessoas que vão olhar e pensar essas narrativas que estão ali no acervo. E quais as estratégias, você comentou agora rapidamente, né, de algumas lacunas, né, que tem nesse acervo, né, então parece que você está olhando para isso, né? E quais são as estratégias que a instituição, né, tem pensado para, enfim, preencher essas lacunas, né? Enfim. Olha, eu acho que o primeiro é olhar e admitir que as lacunas existem, né? Então, ano passado acho que foi um ano de olhar para isso, assim, meio que eu digo, no plano assim de gestão, eu chamei o 2019 de o ano da autocrítica, né? Vamos olhar e ver o que está acontecendo no MAC. Eu acho que o edital do salão, como ele vai sair, já é uma das estratégias de pensar como fazer aquisição e ter a participação de artistas que não foram privilegiados na história do MAC. A programação também, né, com convite para artistas negras, artistas negros, eu acho que isso é fundamental que a gente tenha, que a gente possa dialogar assim juntos, que essas vozes estejam dentro do museu para a gente problematizar juntos. Foi muito importante, para mim foi um aprendizado enorme ter feito a exposição Herói ano passado, que foi curadoria do Emanuel Monteiro e do coletivo que tem o mesmo nome, que é um coletivo de mulheres negras aqui de Curitiba. E foi assim um aprendizado enorme, inclusive de entender que era a primeira grande exposição coletiva de mulheres negras no museu. Isso, assim, ter olhado para a história e visto que essa era a primeira coletiva de mulheres negras, isso também, assim, nossa, gente, a gente está em 2020, o museu tem 50 anos, não pode inaugurar essas coisas esse ano, mas é assim que as coisas estão acontecendo. Esse ano, acho que vai ser pelo Salão Paranaense mesmo, aí a partir da programação de 2021, a depender de como vai ficar o orçamento, também de pensar nessa curadoria aí, né? Agora, você não respondeu o que você entende por curadoria. Você já emendou uma pergunta nova e tal, né? Não queria perder isso porque já estava ali, né, de pensar essas estratégias, que eu acho tão importante, porque vejo que existe um esforço de várias instituições que estão pensando isso, né, e acho que é um momento também de trazer isso, né, para quem está ouvindo a gente, deixar mais evidente, né, algumas ações que são feitas e que às vezes a gente não pensa elas ou não enfim, né, não explicita elas. Né? É que acaba ficando um trabalho interno, né? Quem vê de Exatamente. fora demora para ver isso, né?
Sim, há mais tempo E para assim, tem um movimento sendo feito, um movimento institucional sendo feito, né? Daí quando você diz que só tem 5 pessoas que trabalham no MAC, isso é mais ainda. gente, em 2019, 2020 sobraram 5. Uhum. Mas assim, sobre a pergunta do Chico, eu acho que o meu pensamento como curadoria, assim, eu entendo muito curadoria como pesquisa, como narrativa Uhum, também e como pesquisa. E para mim esse termo até é difícil, assim, eu utilizar ele, sou curador, assinar isso como, né, uma exposição com curadoria. A primeira vez que eu fiz isso efetivamente foi esse ano, uma curadoria minha e do Guilherme Jacon, justamente na alfaiataria, né? Foi uma exposição que a gente começou a elaborar, a exposição que abre, né, a alfaiataria e que tinham questões que a gente vinha debatendo há muito tempo, eu e o Gui Jacon, né? O uhum, Guilherme, enfim, produtor cultural, é artista também, né? E eu acho que é legal frisar, somos 2 artistas pensando curadoria, e isso acho que coloca as coisas de uma outra forma também, né? Então, para mim, a curadoria não é só juntar um monte de gente lá para vários trabalhos para dialogarem, mas tem a ver com pesquisa, com criação de narrativa, tem a ver com política, para mim, curadoria. Quando a gente pensa as uhum. exposições e os projetos que estão sendo realizados ali na alfaiataria, a gente pensa em coisas que estão no campo da arte diretamente, mas coisas que estão fora, Sim. estão dentro e estão fora, né? Porque falar de política também, as coisas não são separadas, né? E Então, para mim, construir narrativas é política também, né? sim, sim. Porque, querendo ou não, você está fazendo escolhas, né? Sobre, né, quais trabalhos estarão ali, por que estarão ali. Então, isso é também pensar a coerência, né, de um discurso, de uma narrativa, porque quando a gente organiza uma exposição, ainda que seja né, muitas vezes livre para o espectador lidar com as questões que estão sendo postas ali, nós estamos também, de alguma maneira, escolhendo essas questões, né, abrindo essas. Uhum. Então, são escolhas, né? Então, a partir de onde que a gente faz essas escolhas, né? Então, acho que, para mim, também, curadoria é sempre se colocar em xeque no processo, Super. né, de uma determinada curadoria. Durante muito tempo, eu usei o termo organização de exposições. E eu comecei a fazer isso, a organizar exposições, muito porque era maneira de expor também. Então, Uhum. é por isso que eu sinto uma certa dificuldade, inclusive, de usar esse termo, né? De assinar lá como curadoria, Uhum. porque sempre me vi muito no lugar de uma artista que está articulando ali momentos de exibição de trabalhos, enfim, né? De acontecimento de trabalhos. Então, Uhum. e penso, sei lá, também esse termo, curadoria, sei lá para onde vão as coisas, né? Antes da gente iniciar a conversa aqui, eu fiquei com uma pergunta até, assim, fiquei pensando, cara, o que será um museu? Ok, a gente sabe o que foi até aqui, o que está tendo, né? Mas o que será um museu? O que será uma exposição, né? Da conversa que eu acompanhei pelo ICOM, que dá para ter uma perspectiva Europa, América e Ásia, assim, de como está todo mundo tensionando, e aí num lugar assim muito diferente do MAC, que a bilheteria é fundamental para a receita do museu, né? Assim, acho que a primeira coisa que muda é essa corrida louca pelo número de visitantes, que é, por exemplo, as exposições do CCBB, que todo ano batem recorde de público. Isso deve mudar. Sim. Mas, Ana, me diga uma coisa. Hum, Nesse momento, o MAC está temporariamente ali no MON, né? A gente sabe sim, que a sede oficial do MAC está ali em está em reforma. reforma. Vocês têm uma previsão de quando vão voltar para essa sede? Quando o MAC voltar, vai ser pago a entrada do museu? Não, a princípio o MAC volta permanecendo como um órgão público, porque a diferença entre o MAC e o MON é que o MON é o MOS, existe uma organização social que administra um museu público, existe um contrato com a Associação de Amigos do MON que administra um equipamento público. Mais ou menos como funciona o ICAC, talvez? Uhum. Não sei. Talvez esteja dando informação errada, mas existe uma OS que administra e isso autoriza explorar o prédio e cobrar ingresso.
O MAC é um órgão da secretaria. Inclusive, o MAC não tem um CNPJ próprio, porque o CNPJ do MAC é o CNPJ da secretaria. Então, assim, tem toda uma burocracia e uma dificuldade, inclusive, de renovação de equipe, de tudo, por ser, assim, qualquer coisa é concurso público, é licitação, eu não posso cobrar entrada, eu não posso usar a associação de amigos do MAC, cobrar entradas e financiar a compra de trabalhos. Eu estou explorando um equipamento público para fins privados ou para fins outros. Então, não pode. Então, a proposta é voltar e manter o museu como entrada gratuita. E eu acho que é fundamental que ele se mantenha com entrada gratuita. Para, inclusive, ampliar a visitação, né? Que vendo os números de 2018, antes da mudança do MAC para o MON, eu já falo sobre o retorno. O MAC tinha uma média de 2.500, 3.000 visitantes, né? O MON tem uma média de 25.000 visitantes por mês. Então é um volume outro, né? E eu acho que a localização do MAC é muito perfeita para você criar cruzamentos entre públicos muito diversos, assim, e pensar estratégias de ação educativa ou chamar artistas para pensar coisas justamente para se conectar com esse público que transita o tempo todo ali pela frente e às vezes nunca entrou. A gente tinha a previsão de retornar no final desse ano, mas teve uma empresa entrou com uma das empresas que perdeu a licitação, entrou com uma ação judicial, parou a obra final de janeiro, está ainda no processo judicial. E assim que as obras voltarem, a gente deve levar mais um ano. Então, eu acho que é meados de 21, final de 21, o retorno do MAC. Mas quem passa ali na frente parece que não vê muito progresso no prédio histórico, mas se observar o anexo onde ficava aquela garagem do MAC, já tem um edifício novo levantado ali. Então, já tem dá para ver que tem um progresso, né? Só me dá uma agonia ver a obra parada, mas isso tá fora da minha ossada. Sim. Mas interessante aí que há um desejo que continue, né, nesse mesmo formato de ser, né, enfim. Sim, isso sim. Ainda que nesse momento que o MAC perde, né, a equipe vai se aposentando e os cargos... Aí tem toda uma história da secretaria que os cargos não existem, enfim, então as pessoas vão se aposentando e simplesmente o museu vai diminuindo, né? Vai chegar um momento, eu já falei que eu encerro a gestão com a exposição do museu de uma pessoa só. Espero que não. Espero mesmo que não. Mas é um super desafio, assim, porque é um museu com uma história muito bonita, é o terceiro MAC do país, uma das instituições mais importantes também do país, com um acervo documental maravilhoso e com um acervo artístico que dá inveja em muita instituição. Então, assim, é um arquivo, um privilégio, assim, de poder estar ali, pesquisar, né, conhecer sobre essa história, conhecer o acervo, que é muito único, assim. Então, Ana, eu vou emendar para uma outra pergunta que eu estou vendo aqui, que eu não sei pronunciar ali o nome da pessoa, mas Ana, nesse período que o MAC está no MON por conta das reformas, qual é o nível de colaboração e parceria entre os setores de pesquisa? setores de pesquisa e educativo, tá? Entre os setores educativos, há uma parceria na formação dos educadores. Então, quando abre uma exposição do MAC, a equipe do MON participa das atividades de formação, da guiada com curador, essas coisas. E o setor de pesquisa, a gente colaborou com o MON, porque eles estão entrando no sistema Pérgamo e o nosso setor de documentação e pesquisa já estava um pouco mais avançado nisso. Mas, assim, tem pouco diálogo porque são dinâmicas muito diferentes. Mas o educativo mais porque
quando as pessoas, uma escola vai no MON, mas para visitar o MAC, ela vai atravessar toda uma estrutura, todo um prédio, né, que a equipe do MAC teve que se adaptar para também atender o público num outro prédio que tem uma outra história, né? Então, e tudo isso faz parte da visita, né? Então, existe uma colaboração, mas ainda muito tímida. O setor do acervo do Museu Oscar Niemeyer e o setor do acervo do MAC trabalham muito, porque a equipe está muito mais acostumada, do MON está mais acostumada com o prédio, com a estrutura e com as processos de entrada. E a gente teve um diálogo bem bacana, assim. Mas é uma parte mais interna, né? Não tem acesso para o público. Tá dando umas travadinhas aí, mas tem dois comentários ali. Uma da Ana Gonzalez, que diz que precisaria não haver pressão sobre o volume de público do museu como condição para obtenção de recursos. E o outro é a Margit. Concordo. A Margaret disse o quê? Eu não entendi muito bem. Porque como a gente vai entrando nos tempos outros aqui, né? Eu não sei se ela está falando sobre a questão da reforma, mas me parece que sim, né? Ela diz assim, não seria o caso de chamar uma arquiteta ao invés de artistas para favorecer a entrada? Margaret, se não ficou aqui evidente o que é a questão, reformula aí para gente. Tá, então, eu acho que, assim, sobre a reforma, esse projeto, assim, o projeto foi licitado, foi aprovado pelo setor de patrimônio do Estado, pela comissão, pelo Conselho de Patrimônio do Estado. Então, assim, esse projeto foi aprovado em 2017 e foi feita a licitação em 2018. Eu peguei a licitação, a construtora entrando a trabalhar. Mas sim, eu acho que eu poderia sugerir outras alterações no projeto que foi aprovado, né? Mas aí isso eu tenho discutido com a coordenadoria de patrimônio cultural, que é quem acaba coordenando mais essa reforma, né? Até porque é uma obra de restauro e ampliação. Esse é o nome correto. Bom, tô passando aqui para ver se tem alguma questão que passou batido, galera. Se vocês quiserem aí trazer mais Últimos minutos. aproveitem. Tá faltando aí mais um tempinho aí para a gente encerrar a conversa. Deixa eu aproveitar então, Luana. E aí, e vocês? Como é que vocês. Sim, eu sei que vocês estão começando a série de lives, né? Mas vocês estão trabalhando de casa e chegam aí para a alfaiataria? Como que vocês estão trabalhando? Bom, Ana, a gente inaugurou em novembro, né? Então a gente Pois é. isso porque assim, putz, a gente tinha acabado de inaugurar, estávamos pegando o ritmo do trabalho e executando assim coisas que estavam planejadas quando a gente teve que fechar, né? Então a gente tem trabalhado de casa. Em alguns momentos eu, a Joana, vamos para a alfaiataria. Lá tá tudo fechado, a gente não está recebendo público nada, né? Mas às vezes a gente tem que fazer algum trabalho, pegar alguma coisa que está lá, né? A gente está e retraçando estratégias, né? Até por isso que a conversa aqui chama Plano E. A gente, na verdade, queria te perguntar se você tem um plano E. Então, eu tô chegando no plano E, assim, porque tá. A gente está, enfim, entendendo de novo e reformulando até um pouco o nosso pensamento sobre o que a gente deseja para esse lugar, né? A gente deseja muitas coisas e desejou durante muito tempo, né? A gente esperou muito por esse momento de abrir a alfaiataria, né? A equipe da alfaiataria é composta por mim, né? A Jana, a Mater e o Gui Jacon. E a gente segue conversando muito sobre o sentido das coisas e como a gente pode também dar suporte, né? Nesse momento. Mas o que nos parece, em algumas discussões que a gente tem chegado, assim, é que a gente não pode perder de vista que nós somos um espaço cultural e que para a gente interessa a arte, mas em algum sentido também a gente precisa olhar para outras coisas, né, que são tão urgentes quanto, assim, né? Então a gente está
também entendendo como que a gente vai poder seguir, né? Quando que a gente vai poder abrir, e tem tudo isso, né? Então, a gente não tem nenhuma previsão também de abertura, enfim, né? Nós estamos seguindo aí, né? O contexto mundial mais amplo e tal, mas a gente tem alguns desejos e a gente está tentando olhar para isso e retraçar, né? Entender Uhum. também que continua com desejo, como desejo pulsante, porque apesar de sermos um espaço cultural, uma instituição de algum jeito, né? Até estranho usar essa Sim, palavra, somos três pessoas que têm desejos também individuais, digamos assim, né? Então a gente também tem, sim, eu acho que nesse momento está todo mundo se colocando em xeque, né? Sobre muitas coisas, né? Então a gente também está olhando para isso e também se percebendo como equipe, assim, né? Quais são os desejos, né? Mas assim, a gente entende que tem uma importância muito fundamental e para a gente segue sendo importante também pensar o contexto, né? Pensar o entorno. A gente está olhando também para o que a gente conseguiu fazer nesse curto espaço de tempo, né? A gente chegou até a fazer umas contas assim, de quantas pessoas já passou pela alfaiataria e a gente ficou, enfim, a gente conseguiu fazer muita coisa desde novembro, né? Até uhum, final, sim, né? Então, a gente está tentando olhar para isso também para se fortalecer e pensar em outras estratégias, né? Então, sim, acho que por exemplo, tem sido um lugar que a gente tem olhado muito para ele, assim, né? A gente já vinha num desejo de ativar coisas ali, né? E a gente está olhando novamente para isso, e, enfim. Porque, assim, pelos gráficos, né? Essa volta parece que lá no. Saiu um gráfico, né? Da cultura, né? Os eventos culturais. pois é. O primeiro gráfico ali é eventos ao ar livre, exposições, museus, né? No gráfico do que vai ser permitido ir abrindo, né? Então, a gente também está tentando olhar para isso, porque vai depender de algo que você já comentou, né? Da segurança das pessoas de irem, né? Nos eventos e Uhum. nas propostas, né? Então, E acho que é super importante a gente levantar esses dados, assim, isso a gente tem uma dificuldade enorme na cultura, assim, de levantar esses dados e mostrar isso, né, que, por exemplo, representamos 3% do PIB, não é pouco, né, a cultura movimenta, assim, são muitos profissionais, são muitos espaços e movimenta, de fato, uma quantidade de pessoas muito grande no Brasil. Mas levantar esses números, e, por exemplo, eu estava conversando com um produtor de teatro esses dias sobre um levantamento que eles estavam fazendo de artistas que estão sem trabalho, que estão passando necessidade, enfim. A gente ter esses números e ter um mapeamento dos artistas é importante para que a gente levante e possa dizer assim, ó, somos tanto, somos muitos, né? E é isso, assim, e isso é internacional, assim. Eu vi no ICOM um movimento de que a gente precisa levantar esses números e mostrar que a cultura é parte da solução. Por isso que os governos têm que olhar, né? Por exemplo, na Inglaterra, um de cada cinco desempregados, não, me desculpa, um de cada cinco desempregados são da cultura. Então, assim, é um grupo, é uma parcela muito grande das pessoas que estão no momento mais difícil da pandemia, né? Então, é super importante esses Ana, números para que a gente possa olhar para isso. você falou aí da campanha, eu queria deixar de divulgar aqui, porque eu estou vendo que tem aí 50 pessoas online, né? Quase 50. Ali no feed da alfaiataria, tem várias real, assim, quem está online, se vocês entrarem ali no feed da alfaiataria, tem várias campanhas que a gente está divulgando também, são campanhas que estão sendo feitas por grupos diversos aí em Curitiba, que é desde o mapeamento das pessoas que estão passando por necessidades, né, até campanhas de arrecadação. Tem também uma campanha agora recente que a gente compartilhou da Bicicletaria Cultural, que é de apoio aos entregadores que trabalham com bike, né? Enfim, ali no nosso feed a gente está fazendo várias divulgações. Então, quem puder contribuir de alguma forma, tem alguns caminhos ali, né? Já que a gente Ah, estava que ótimo. falando também sobre isso, assim, né? Aí eu vou dar uma olhada, porque a gente já divulgou algumas iniciativas interessantes da classe
na newsletter, mas eu não mapeei todas, então eu vou dar uma colada ali, quem sabe entra na newsletter de domingo. Posso aproveitar e fazer um jabá? Super. Então, bom, para quem aqui não segue o MAC, siga nossas redes sociais, dá para conhecer um pouco mais sobre as obras do acervo do MAC e das ações que a gente está fazendo. E se você entrar no perfil do MAC, na bio, tem um link lá para você se inscrever na newsletter e receber todo domingo de manhã um e-mail com várias dicas desde coisas para ler, de exposições online para assistir, vídeo, arte e o que aparecer durante a semana. Assim, a gente tem meio que 4 colunas, 3 colunas fixas e algumas flutuantes, a depender do que está circulando, do que a gente teve acesso durante a semana. E Luana, super obrigada pelo convite. Assim, eu acho que é importante falar do que a gente está fazendo e trocar e compartilhar também com a alfaiataria, que é um espaço que assim é super jovem, mas já nasceu grande, assim, já nasceu importante para a cidade. Assim, foi incrível como em poucos meses vocês movimentaram muito a cidade e trouxeram questões, né? Propuseram coisas diferentes em um espaço que lida com artes visuais, com teatro, com dança. Então, assim, um centro cultural mesmo, assim, um espaço bem importante para a cidade. Então, Valeu, poder inaugurar e conversar com você sobre a gestão e sobre o que a gente está pensando para o museu também é bem importante. Eu que agradeço mais uma vez a sua presença e acho que também esse momento é de também possibilitar aí que as pessoas discutem, né, enfim, que façam questões, né, esse diálogo mesmo que a web tem permitido aí, né, então acho que o nosso caminho aí também é intensificar esse diálogo, né, a gente usar essa Sim. plataforma também para se conectar, né. Eu vou também Uhum. aproveitar para fazer algumas divulgações, né, a gente também tem uma newsletter que a gente tem compartilhado outros conteúdos, né, não é nossa programação, mas são conteúdos aí que têm nos parecido urgentes para esse momento. Então, quem quiser receber, é só entrar lá no nosso site, alfaiataria.art. Daí, já na entrada do site, tem um espaço lá para fazer o cadastro Ah, do que e-mail. ótimo, não sabia. A gente faz lá, tem toda um, enfim, um conteúdo que a gente trabalha, né? E também a gente tem o SoundCloud da Alfaiataria, que é a Alfaiataria. A gente realiza leituras para agora, que é um projeto que eu organizo Uhum. em que eu convido pessoas para lerem textos urgentes, enfim. Francisco Malman, que está mandando coraçõezinhos aí, já publicou lá uma leitura linda. Então também está aí, é um conteúdo que está todo aberto ali, disponível online, enfim. E se quiserem também receber na newsletter, geralmente a gente coloca alguma leitura para ser ouvida, né? Acho que é isso, Ana. Acho que já Sim. ficamos por aqui. A gente teria muito mais coisa para Não, conversar. dá para ir entrar numa É, super conversa, mas vezes, inclusive, isso, né? Porque você representa de alguma forma uma instituição pública, né? Acho que esse diálogo tem que isso é ser tão pesado. isso. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é algo que é fundamental, né? Para a nossa atuação como cidadãs e cidadãos, né? Da cultura, enfim, né? Sim, eu acho Então, bem importante mesmo. E acho que é uma boa oportunidade mesmo de compartilhar essas questões todas que me atravessaram desde o primeiro momento em que eu comecei que eu entrei na direção do MAC, de realmente ter um olhar atento, entender que algumas coisas precisam ser normatizadas para serem mais transparentes, né? Principalmente por se tratar de uma instituição pública e de coisas eu acho que é um trabalho, acaba virando um trabalho interno, mesmo que tenha mudado a comunicação e a parte de programação, né? Já tem uma diferença, né? Mas ainda assim é um trabalho muito interno para que a gente chegue num momento de ter uma chamada aberta para exposições de novo e um documento em que as pessoas, em que todo mundo saiba que pode doar obra para o museu e não apenas alguns que já doaram, enfim, né? Que eu acho que é importante que isso seja um processo transparente. sim.
Então, Massa. são coisas que a gente está fazendo lá. Bom, obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que estava assistindo. Desculpa aí se eu me embananei ou se mexi demais o telefone me movendo pela casa, mas